meus amigos patriotas, tudo bem? Eu venho trazer para você uma matéria rápida de um acontecimento incrível no G20. Este grupo de líderes estão agora, em um encontro em Roma para tratar da situação da economia mundial. E dois líderes com as vidas, com os perfis e os problemas semelhantes, se encontram em Roma e bate um papo. Eu estou falando de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Patriotas, nós sempre damos exemplo aqui do que aconteceu com esse líder da Turquia, o Erdogan, resumindo, Recep Tayyip Erdogan, o Erdogan, presidente da Turquia. No início do seu mandato, ele foi perseguido por todos, principalmente pela imprensa. Como não venceram ele por conta do apoio em massa da população turca? Houve-se na Turquia um golpe de Estado. O exército assumiu as ruas e sitiou o palácio presidencial onde estava o Erdogan. O povo foram em massa para as ruas, tomaram dos militares os tanques e todos os equipamentos, entendeu? Que estavam para ser usados contra o governo. Moral da história, o exército foi vencido pelo povo e mais ou menos 10 generais do exército da Turquia foram condenados. Perderam a sua vida por conta do golpe que foi dado contra o presidente eleito pelo povo, Recep Tayyip Erdogan. Este mesmo presidente hoje esteve frente a frente com Bolsonaro. Bateram um papo, claro, com várias pessoas fazendo aí a tradução. A primeira palavra de Bolsonaro, que também com certeza tocou aí no histórico do Erdogan, foi o que Bolsonaro disse, que o Brasil é um dos países mais difíceis de ser governado por conta da imprensa. E daqui a pouco eu vou falar para você o que disse o G1 sobre este papo que Bolsonaro teve com o presidente da Turquia. E Bolsonaro resume: a imprensa ela é má em qualquer lugar do mundo, porque não é fácil ser um líder de um país, não é fácil ser um governante. Creio que Bolsonaro estava a par do que aconteceu com o Recep Tayyip Erdogan na Turquia. Outra coisa que falo neste encontro patriota muito importante, veio ainda da parte de Bolsonaro, quando Bolsonaro diz que não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo. Com essas palavras eu concluo que Bolsonaro com certeza foi comunicado do que aconteceu com o Erdogan na Turquia. E diz: a nossa economia está retornando. Bolsonaro diz isso. E o presidente da Turquia finalmente pergunta algo para o Bolsonaro com relação à questão do petróleo. Erdogan pergunta para Bolsonaro se no Brasil tem muito petróleo. E Bolsonaro responde algo que a imprensa já pegou, está digerindo. Bolsonaro diz que sim. E aí o Erdogan pergunta qual é o nome da empresa que administra o petróleo. Bolsonaro respondeu Petrobras. E concluiu que para mim, disse Bolsonaro, abre aspas para Bolsonaro, para mim a Petrobras é um problema, fecha aspas. Isto saiu na imprensa toda e vocês com certeza já ouviram o que Bolsonaro disse sobre
questão aí da Petrobras. Fica bem claro para vocês, jornalistas do Nordeste, que por 24 horas por dia tocam o medo nas pessoas contra Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro é responsável pelo que acontece na Petrobras. Ficou bem claro que Bolsonaro não tem nenhum domínio sobre a Petrobras. E jamais ele poderá colocar o dedo lá, porque se ele colocar o dedo na Petrobras, acabou o mandato dele. Porque a Petrobras é uma empresa com vários, as pessoas têm ações dentro da empresa. E se Bolsonaro congelar o petróleo, aí fica difícil, porque a Petrobras vai ficar semelhante à empresa de petróleo, a PDVSA da Venezuela, que está falida. Lá tem petróleo, mas a empresa não tem dinheiro para colher esse petróleo. Bolsonaro continua respondendo, concluindo, para Ortogan com as seguintes frases. Esta empresa, Petrobras, há pouco tempo pertencia a um partido político. E você sabe qual que é o partido político que Bolsonaro está falando. E concluiu, hoje já não é mais parte de um partido político. Petrobras hoje caminha com suas próprias pernas, entre aspas. Não tem o dedo do governo. Apesar do que o governo é o maior acionário da empresa, mas não é dono. Recebe dividendos como qualquer um que tem ação dentro da empresa. Muito bem, patriotas. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, faz mais uma pergunta ao presidente. Desta feita, ele pergunta: quando serão as eleições no Brasil? Disse o presidente da Turquia. Responde Bolsonaro: em 11 meses, aproximadamente. E aí o Erdogan faz mais uma indagação. Diz o seguinte: isso quer dizer que você tem muito a fazer. E Bolsonaro responde à indagação do Erdogan dizendo o seguinte: sim, nós temos uma boa equipe de ministros que não foram indicados por partidos. E também temos um grande apoio popular. Eu quero abrir uma aspas, patriotas, para dizer para vocês que neste quesito de popularidade, o G1, Sistema Globo, disse que Bolsonaro mentiu ao dizer que ele tem apoio popular no Brasil. E eu quero aqui perguntar para a Rede Globo, ou Sistema Globo de corrupção: quem de fato tem popularidade no Brasil? O Lula? O Lula esteve aqui na Bahia e eu posso dizer porque eu estou aqui na Bahia, no estado da Bahia. Não teve metade da população que rodeou Bolsonaro lá em Roma ontem e hoje. Não teve metade da população ao lado de Lula aqui em Feira de Santana, nem em todo o Nordeste, quanto teve de pessoas rodeadas a Bolsonaro nas andanças de Bolsonaro em Roma. Com isso, patriotas, a ida de Bolsonaro a Roma aglomerou mais pessoas do que a vinda de Lula ao Nordeste em geral, principalmente em Feira de Santana, que ele levou até ovada na cara. Entendeu, patriotas? Globo, quem é a verdadeira fábrica de fake news? É os conservadores? É Bolsonaro? Será que somos nós mesmos? Esta gente ou tem problema de visão, ou se fazem de tolos, se fazem de idiota e acham que todo mundo é idiota. Quando o Bolsonaro vem ao Nordeste, meus amigos, é um corre-corre para segurança tentar impedir, porque o povo vai para cima com as seguintes palavras: mito, mito, mito. Quando o Lula aparece por aqui, as pessoas que vão para cima do Lula vão com o ovo na mão e a palavra na boca: ladrão, ladrão, ladrão. É bem diferente, não é mesmo, senhora Globo? Patriotas, eu vou entrar no trecho que Bolsonaro colocou o presidente da Turquia em uma situação constrangedora. Quando o Bolsonaro falou que
ele tem o apoio total do Exército e o próprio governo apoia o Exército aí 100%. E que 1/3 dos ministros de Bolsonaro são militares profissionais. Agora vejam, o Erdoğan e o exército da Turquia são inimigos. Sabe por quê? Porque foi o exército a última pedra de tropeço para o Erdoğan. Você lembra que no início da nossa conversa eu te falei que o exército deu um golpe na Turquia na tentativa de prender ou tirar a própria vida do Erdoğan para estabelecer um governo militar lá na Turquia. E não conseguiu porque o povo da Turquia não são iguais a nós brasileiros. Os turcos são cabra da peste, entre aspas. São valentes e não deixaram ninguém mexer com seu presidente. Ao contrário do Brasil, que até agora parece que o povo brasileiro gosta mesmo do Big Brother, né? Basta ver que na última sessão do Big Brother, 3 milhões de brasileiros estavam tentando ligar para a rede esgoto para dar o seu voto para aquele lixo de programa. Agora, patriotas, Erdoğan, ao ouvir Bolsonaro falar que apoia o exército, que parte dos seus ministros, 1/3 da parte dos seus ministros são do exército, são os profissionais do exército que trabalham com Bolsonaro, e que ele ama o exército e o exército ama ele, o Erdoğan não respondeu nada. Só mexeu com a boca, com um falso riso e colocou a mão no peito assim e pronto. Acabou ali a conversa. Por quê? Porque Bolsonaro, sem querer, talvez, tenha tocado o dedo na principal ferida, né, que boa ali o papo, né? Por quê? Porque ao contrário do Brasil, lá na Turquia, o exército é inimigo do governo. Você gostou dessa matéria? Se gostou, ajuda esse canal, por favor, o canal mais nordestino do Brasil. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se nesse canal, aí embaixo está o botãozinho vermelho, você aperta e aí você é um inscrito aqui. Se quiser ser membro, temos o botão de membro. Membre-se nesse canal para nos ajudar, por favor. E se você não quiser fazer nada disso, mas quiser nos ajudar, vou deixar embaixo aí os nossos Pix. E vou dizer para você aqui o nosso Pix CPF, que é 13 46 39 37 883. Você nos ajuda até com 10 centavos. Precisamos muito da sua ajuda, tá certo? Porque os nossos projetos para este canal está 100% dependendo de dinheiro. Obrigado pela sua audiência, a todos um ótimo domingo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e não se esqueça, como dizia um grande jornalista chamado Gil Gomes, enquanto houver justiça na terra, haverá sempre um canalha a menos. Fui!